Agora a gente vai aprender a cadastrar perfil de acesso. Menu Opções, Usuários, Perfis, abinha Perfis de acesso. Aqui é onde a gente vai definir grupos de permissões para que a gente possa definir no cadastro de usuários. Então a gente define as permissões ali, por exemplo, setor financeiro, setor comercial, define todas as permissões dentro desses perfis e aí a gente vai definindo em cada usuário qual o perfil aquele usuário faz parte, tá? Então aqui como é que eu faço? Eu clico no botão incluir, dou um nome para ele, por exemplo, financeiro, e aí eu digo aqui, eu vou explicar cada um detalhadamente aqui para a gente dominar 100% das permissões aqui, o que cada uma faz, para a gente conseguir dominar e conseguir personalizar cada situação da nossa empresa, beleza? Então vamos lá. Visualizar atendimentos do bot. Para que serve isso? Quando a gente tem um bot programado e o atendimento está sendo atendido pelo bot, eu posso querer que o usuário do financeiro não visualize esses atendimentos. Não importa para ele. Está no bot, não importa. E não quero que ele visualize. Aí eu posso marcar aqui para não visualizar. Ou desmarcar para não visualizar ou marcar para visualizar. É isso. Visualizar histórico. A gente vai ver que tem como visualizar histórico de mensagens. Então eu posso querer que o usuário só pode conversar com o cliente. Acabou de conversar, não visualiza mais histórico. Coisas passadas ele não consegue visualizar. Porque a gente tem o conceito de atendimento. Dentro do WhatsApp Web, por exemplo, a gente inicia um atendimento. Quer dizer, do WhatsApp Web a gente tem uma conversa hoje com o cliente e beleza, conversou, tal, acabou o assunto, beleza. Quando o mesmo cliente entra em contato de novo, a gente continua vendo a conversa ali eternamente, tudo para cima ali, a gente vai arrastando, tendo acesso histórico da conversa para cima. A gente não sabe exatamente quando iniciou e terminou, só se a gente ler as mensagens ali, né? Então a gente não tem blocos, né? Já no CPluChat a gente tem o conceito de atendimento e cada atendimento tem um número, que é o chamado de protocolo. E a gente vai ver que quando o cliente entra em contato é iniciado um protocolo e quando finaliza, a gente finaliza o atendimento e ele fecha esse protocolo. Se ele entrar em contato de novo, ele abre um novo número de protocolo e aí dependendo da permissão de visualizar histórico, eu posso ter a experiência que eu tenho no WhatsApp Web de olhar as mensagens anteriores exatamente igual, mas só se eu tiver permissão. Mas se eu não quiser que o usuário veja esse histórico anterior da conversa daquele contato, eu desmarco aqui. É para isso que serve essa opção. Beleza? Visualizar atendimento aguardando é para quando eu tenho... Isso aqui é incomum desmarcar, porque é a fila de atendimento aguardando. Quando o cliente entra em contato e ele pede para falar com um departamento, ele fica numa fila daquele departamento, por exemplo, financeiro. E aí eu tenho 5 pessoas ali querendo falar com a empresa daquele departamento, né? Eu posso não querer que o usuário não visualize esses atendimentos que estão aguardando por algum motivo. Por exemplo, televendas nunca vai ter ninguém aguardando, porque eu tenho a distribuição automática que distribui direto para o usuário. De repente eu quero deixar visualizar o atendimento aguardando para o supervisor transferir para o usuário, por exemplo, né? Então é um pouco usado isso aqui, desmarcar essa opção aqui, mas tem isso, de acordo com isso que eu expliquei, vocês podem aplicar dependendo do cenário da empresa, beleza? Visualizar atendimento em andamento de outros usuários. O fulano de tal está fazendo um atendimento e o Vinícius quer visualizar o que aquele fulano ali está conversando com tal cliente. Eu posso querer permitir isso e aí eu vou conseguir ver uma conversa de outro usuário, caso eu esteja nesse perfil aqui, esse perfil esteja com essa opção marcada aqui. Não quero que esse perfil aqui visualize conversa de outros usuários, é só deixar de marcado aqui, beleza?
a gente vai ver que tem como conversar em grupos no sistema, grupos de WhatsApp. E aí eu posso querer também definir que se aquele perfil pode ou não visualizar os grupos de WhatsApp, sim ou não, beleza? Eu tenho a opção de iniciar um atendimento de forma ativa, porque uma forma passiva é você receber uma mensagem do cliente, e aí abre um atendimento, o cliente que entrou em contato com a gente. Mas eu posso querer entrar em contato com o cliente direto, tá? Tem essa opção de iniciar um atendimento, a gente iniciar um atendimento. E aí eu posso desabilitar isso para um perfil específico. Para isso eu marco aqui para desabilitar ou iniciar o atendimento. Forçar envio de mensagem de finalização. Essa mensagem aqui. A gente vai ver que ao finalizar um atendimento, que seria aquele protocolo que eu expliquei, eu posso pré-programar uma mensagem. Tipo, obrigado, estou finalizando o teu atendimento. Estarei aqui disponível, blá blá blá, né? Uma mensagem qualquer, você pode programar sempre quando clicar no botãozinho finalizar. Se eu clicar em forçar, a gente vai ver quando clica no botão finalizar aqui no atendimentos, na área onde faz os atendimentos. Se eu clicar em forçar envio de mensagem e eu tiver nesse perfil aqui, quando abre a tela de finalizar, de confirmação de finalização, existe um checkbox que eu consigo não enviar, eu posso escolher não enviar essa mensagem. Apesar de estar programado para enviar a mensagem de finalização, eu posso ora mandar, ora não. Ou seja, vai vir marcado lá e eu quero desmarcar porque naquele cenário ali eu não quero mandar mensagem para o usuário. E aí eu posso querer que o usuário não tenha chance de desmarcar essa mensagem. Para isso eu forço o envio da mensagem de finalização. Pode interagir em qualquer atendimento? Eu posso ter permissão de visualizar atendimento em andamento de outros usuários, certo? Como eu expliquei aqui. Ou seja, visualizar que o fulano de tal está conversando. Só que eu posso também ter permissão de me meter no meio da conversa dele. E aí eu posso conversar. Enquanto o fulano de tal está conversando com o cliente tal, eu, Vinícius, posso entrar também no meio da conversa e conversar. Ou seja, várias pessoas podem conversar com o mesmo cliente. Cada uma no seu computador, por exemplo. Ou celular. Pode esconder apelido. Aquele apelido que eu falei lá no cadastro de usuários, que aparece. Tipo, Vinícius, 2 pontos. O oizinho, que eu exemplifiquei naquela hora. Esse apelido eu posso querer também não enviar em certos momentos. E aí eu posso ter permissão para não enviar. Se eu não quero dar essa permissão para o cliente, eu desmarco aqui. Para o usuário, no caso. Pode finalizar atendimento de outro usuário. Vamos supor que o fulano de tal está falando com um usuário, com um cliente específico. Eu, Vinícius, posso ir lá, se eu tiver esse poder aqui marcado, eu posso ir lá no atendimento e clicar no finalizar. E eu estou finalizando uma conversa que está sendo atendida por um outro usuário. De repente o outro usuário foi de férias e esqueceu de finalizar o atendimento, né? Eu vou lá, com a minha permissão, consigo finalizar o atendimento. Forçar envio de pesquisa de satisfação. A gente vai ver que tem a parte de pesquisa de satisfação. Aí eu posso ter a opção de... Eu posso, na hora de finalizar o atendimento, desabilitar o envio da pesquisa de satisfação. Tá? Caso a pesquisa de satisfação esteja ativa, eu posso querer não enviar para certos clientes. E aí eu posso também forçar o usuário a não poder não enviar a pesquisa de satisfação. Para isso eu forço aqui. Quando a gente vai ver que no meio do atendimento eu posso estar no departamento financeiro e mandar para o departamento, transferir o atendimento para um departamento diferente ou para um usuário. E aí, para essa transferência, eu tenho mensagens que eu posso configurar para ser enviada automaticamente. Tipo, se o atendimento foi transferido, por exemplo. E aí eu posso também forçar o usuário a opção que tem de não enviar essa mensagem, eu posso
desabilitar para que force sempre enviar essa mensagem de transferência. Então, com isso aqui, são as configurações de perfil de usuário, de perfil de acesso de usuário, no que diz respeito a atendimentos, ok? Agora a gente vai ver a parte de contatos. Contatos, a gente tem a opção aqui do usuário conseguir visualizar a lista de contatos, sim ou não? Conseguir visualizar contatos de outros usuários. A gente tem a fidelização que eu expliquei agora há pouco, no vídeo anterior. Se eu quero que o usuário acesse somente os contatos dele, eu marco aqui essa opção. E aí ele vai conseguir visualizar só os contatos fidelizados para ele ou os contatos que não têm vínculo com nenhum usuário, vínculo de fidelização com nenhum usuário, beleza? Não permitir criar contato, a opção de criar um contato lá manualmente, posso restringir, alterar um contato, posso restringir, alterar a fidelização, essa fidelização de definir, ó, esse contato aqui é meu, eu posso definir isso, posso permitir ou não o usuário fazer essa manutenção do cadastro de contatos. E alterar as etiquetinhas, eu posso deixar o usuário ou não fazer isso a partir dessa opção. Parte de mensagens. O que o usuário pode ver? A gente tem categorias de mensagens, mais um poder que a gente tem aqui no sistema de atendimento muito diferente do que a gente não tem isso no WhatsApp web normal, por exemplo. Eu posso, no meio do atendimento, ou até o cliente apagar uma mensagem. Quando ele apaga a mensagem, na verdade a gente consegue continuar vendo a mensagem apagada. Vai estar lá em vermelhinho dizendo que foi apagada, mas eu posso visualizar essa mensagem. Mas de repente, para um certo perfil, eu não quero que aquele perfil visualize as mensagens apagadas. E aí eu digo aqui, oculta as mensagens que foram apagadas. Não vai aparecer vai aparecer só mensagem apagada. Não vai aparecer a mensagem em vermelho e qual era a mensagem antes de ser apagada, né? Não vai conseguir ver só que a mensagem foi apagada. Aqui, ocultar mensagens da campanha. A gente vai ver que tem um módulo de campanha e as mensagens enviadas pelo módulo de campanha são marcadas lá. Essa mensagem foi através de uma campanha, tá? E aí eu posso querer que o usuário com esse perfil aqui não visualize essas mensagens, tá? Aí eu oculto aqui. Mensagens via API. A gente vai ver que tem, são um pouco mais avançada, API do sistema. A gente consegue mandar mensagens via API. Por exemplo, o C Plus consegue usar o sistema de atendimento do C Plus Chat, o C Plus RP. Para quem conhece o nosso sistema RP, né? Sistema de gestão empresarial. Nosso RP tem conexão direta com o C Plus Chat. Então, essas mensagens chegam marcadas como API. Então, ela veio de uma API. O C Plus conecta a API do C Plus Chat. O C Plus RP com o C Plus Chat. E aí vem marcado como API. Eu posso ocultar essas mensagens também para o usuário. Mensagens de pesquisa de satisfação. Isso aqui, na maioria das vezes, fora o supervisor, se marca sempre. Por quê? Senão o usuário, por exemplo, suporte ali, a pessoa que deu atendimento, aí no final o cliente dá uma nota 0 para o suporte, por exemplo. O ideal é o usuário que deu atendimento não ficar sabendo dessa nota, só o supervisor, por exemplo. E aí eu oculto essa mensagem de pesquisa de satisfação, porque é uma mensagem que vai continuar depois de finalizado o atendimento, vai sumir o atendimento do cliente, só que vai continuar uma conversa ali referente à pesquisa de satisfação. E essa conversa o usuário, no ideal, não vê. Aí eu digo aqui, ocultar a mensagem de pesquisa de satisfação. Para finalizar aqui, menu principal, a gente tem todas as opções aqui para acessar cada itemzinho desse aqui. Eu digo se ele pode acessar ou não cada itemzinho desse aqui através dessas opções aqui. Com isso, dominamos completamente como configurar os perfis de acesso. Definido o perfil de acesso, vou nos usuários e defino os perfis dele.